Então ele está já dizendo que Líbia, países do norte da África, Rússia, persas e até a Europa vão se unir contra Israel. Que mais? Tem uma aqui do Fábio Martins, ele fala assim, na sua opinião, a igreja passará pela grande tribulação? Essa é uma pergunta muito interessante, porque tudo que a gente falar sobre isso, a gente está elucubrando, conjecturando, a gente só vai descobrir quando acontecer. A gente vai fazer até um debate aqui de pré e pós. Você tem a visão pré-arrebatamento, medo-arrebatamento e pós-arrebatamento. A minha visão é pré-arrebatamento, a igreja é arrebatada antes da tribulação, pré-tribulação. Não passa pela tribulação. É arrebatamento pré-tribulação. Por quê? Porque primeiro Deus disse que seria como nos dias de Noé. Noé foi livre. A arca é um tipo de igreja. Noé estava dentro da arca e a arca não sofreu o juízo do dilúvio. Esse é um primeiro ponto. Segundo, não é do caráter divino você colocar o ímpio e o santo no mesmo saco e julgar da mesma forma. Então vou pegar o cara que serviu a Deus a vida inteira, vou pegar o cara que só pecou, desprezou a Deus e que vai ser julgado e botar tudo na mesma tribulação e cacete em todo mundo. Então não é do caráter divino. O caráter divino, um dos atributos dele é justiça. Então se ele vai julgar quem precisa ser julgado, aqueles que se separaram, se santificaram, creram pela fé. Eu creio que eles vão ser antes recolhidos, eles vão participar das bodas do Cordeiro, e por 7 anos esses estarão com Jesus nessa ceia, e aqui na terra o parquinho vai estar pegando fogo. Entendi. E aí quando Jesus voltar, 7 anos depois, a igreja volta com ele. E sobre Gog e Magog, que aparece na Bíblia? Gog e Magog é uma profecia muito interessante, Vilela. Eu ia falar sobre isso agora. Por quê? Porque a gente está com esse medo do envolvimento do Irã, certo? A propaganda psicológica contrária ao Irã, ela já tem sido feita desde 2003. Com a história de, não, eles estão desenvolvendo armas nucleares, eles estão desenvolvendo armas atômicas. Então, 2003... Bush era o presidente, Estados Unidos está no Iraque, ganhando a guerra do Iraque, e Bush chegou a ameaçar o Irã. Vocês são os próximos. Vocês são os próximos. Tá. E aí o que acontece? Os americanos cutucaram o Irã, mas a Rússia deixou claro, mexeu com o Irã, mexeu com a gente. Então por isso Bush não deu um tiro contra o Irã e retirou as tropas. Então, a partir desse momento, tanto Israel quanto os Estados Unidos souberam que um ataque ao Irã é um ataque contra a Rússia. E aí que entra Gog e Magog. Ezequiel, cerca de 6 séculos antes de Jesus, faz a seguinte profecia, se você quiser eu posso ler. Quero. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, volte o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, e Ros parece até Rússia, né? De Meseque e Tubal, profetiza contra ele e diz, e assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, fartei que te volvas, porém anzóis no teu queixo, te levarei a ti e a todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com pavês e escudo, empunhando todos a espada. Aí ele começa a citar os povos que estariam nessa aliança com a Rússia. Então quem que é Gog? É um povo ao norte de Israel. Se você traçar uma linha reta de Jerusalém para cima, você está em Moscou. Pô. Então o povo do norte é Rússia, você não tem a dúvida disso. Tá. Mas aí a profecia de Ezequiel fala dos povos que estariam em aliança Com esse do norte. com o povo do norte, com Gog, porque é Gog da terra de Magog. Magog é a terra, Gog é o líder. Então o que ele está falando? Persas e etíopes e Put com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, e a casa de Togarma, do lado do norte. Todas as suas tropas, muitos povos contigo. Então ele está falando, não vai ser só a Rússia, vai ser uma coalizão. E aí o que ele fala? Persas, ele já está falando que o Irã vai estar em aliança com a Rússia, 600 anos antes de Jesus, quando essa guerra estourar, quando a Rússia se levantar, o Irã vai estar junto. Olha que profecia tremenda, 600 anos antes de Jesus. Dos persas. Que os persas estariam em aliança com os russos contra Israel. Aí ele fala de Put, que seria a Líbia, ou os países árabes do norte da África, e ele ainda fala de Gomer e Togarma. Gomer e Togarma seria a Europa. Então a Europa, por enquanto, ela está Pró-Israel. pró-Israel.
Mas segundo as profecias, vai chegar um momento que todas as nações da terra vão se voltar contra Israel. Então ele fala inclusive dos países europeus, que é Gomer e Togarma. Quem é Gomer? Gomer é o filho mais velho de Jafé, que é um dos filhos de Noé. Então depois do reset ele tem filhos. Um dos povos descendentes de Noé é o filho Jafé, que gera Gomer, e Gomer deu origem aos povos que tomaram que se tornaram a principal população do oeste europeu. Entendi. E está dizendo que Líbia, países do norte da África, Rússia, persas e até a Europa vão se unir contra Israel. Só que a profecia é tão intrigante, porque Deus já avisa que ele vai vencer a guerra. Quer que eu leia o texto? Claro. Portanto, ó filho do homem, profetiza e dize a Gog, assim diz o Senhor Deus, acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não saberás tu? Virá, pois, do teu lugar dos lados do norte, tu e muitos povos contigo. Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande. Chamarei contra Gog a espada, diz o Senhor, a espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Então já está escrito até o que vai acontecer, Vilela. A espada se voltar contra o próximo é esses povos começar a se desentender entre si e lutar entre si. Aí ele fala, contenderei com eles por meio de peste. Então como é que ele vai dar essa vitória para Israel contra toda essa coalizão? Vai ter peste, pandemia, uma espécie de Covid que vai pegar lá e o pessoal vai estar no campo de batalha e vai começar a morrer. Vai ter peste e vai ter chuva inundante e vai ter grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre que vai cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade, me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Então é mais uma vez Deus tentando se revelar aos homens. Eu sou o Senhor, eu sou o Criador. Com esse feito aqui vocês vão saber que eu sou Deus. Então você percebe essa fome de Deus de se relacionar com os seres humanos. Essa fome de Deus de estar perto dos seus filhos é tão grande que ele não poupou Jesus Cristo, seu único filho, para que ele pudesse ter na presença dele aqueles a quem ele criou.